Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar um trade aqui que eu estou realizando nesse exato momento. Eu acho que você consegue até identificar o que eu estou fazendo aqui. Se você analisar, o preço rompe essa região aqui de topo e parece que fica numa lateralização. Aí ele rompe novamente essa região e agora ele vai em busca de qual região? Uma região superior que está demonstrando um fundo aqui, um outro local de decisão. Então o preço sai de um local de decisão em busca de um local de decisão. Ele sai desse ponto A, eu vejo ele decisão do ponto A, indo para o ponto B e tomo minha decisão no exato momento. E aí eu faço o que então? Uma compra do ativo. Mas por que, Cadu? Pelo simples fato de que ele está numa estrutura de alta, ele fez aqui, né, o momento de rompimento aqui desse, vamos supor, um range, ele rompe esse range aqui, onde ele estava aqui captando forças para rompimento, e aí ele rompe e vem fazer o que? Vem encontrar com esse fundo anterior, que era um outro local de decisão. Ou seja, o gráfico sempre sai de uma tomada de decisão, ele sai de um lugar onde houve uma decisão em busca de um outro local que teve decisão. O gráfico é feito de decisões e indecisões. Então, quando há uma indecisão, fica difícil da gente saber o que o gráfico está querendo dizer. Porque ele mesmo mostra, fala, olha, eu estou indeciso, eu não sei o que eu faço. Agora, quando o gráfico nos mostra uma decisão, olha, eu estou indo em direção a tal alvo, olha, eu estou indo em direção a tal preço. Por exemplo, aqui, ele nos mostra que está vindo em direção a esse preço aqui, ao preço de 11,8299. Ele está mostrando isso para nós. Ele vai dar uma paradinha aqui no 11,8255? Vai. Então, no meio do caminho, até ele chegar no 11,8255, nós no 11,8245, nós temos uma tomada de decisão. Ah, mas aqui ó, ele até parou e agora ele caiu. Sim, ele faz um respiro e sobe. Ele está fazendo o quê? Uma estrutura de alta. O preço, ele tem a liberdade de movimento. Quando ele está assim, nesse exato momento, como nós estamos vendo uma estrutura de alta, o preço ele tende a fazer o quê? Ele sobe, o candle ele sobe e ele precisa respirar. Ele toma um ar aqui, respira um pouquinho e novamente começa a subida, continua a subida. Essa estrutura é chamada estrutura de alta. Não é porque ele está em alta que ele vai se manter totalmente alto, principalmente em gráficos com times menores, que nem o que nós estamos operando de 1 minuto. Ou seja, essa estrutura nos demonstra o quê? Que ele saiu de um ponto X, né? O ponto A ele saiu e ele quer chegar no ponto C. E ele tem um caminho a percorrer isso aí. Então, quando nós vemos esse caminho e o gráfico vem fazendo suporte, resistência, rompendo, suporte, resistência, rompendo, nós temos as nossas tomadas de decisões no momento da continuação do mercado. E foi o que eu fiz. Deu meu trade aqui no momento da continuação do mercado. Então, se vocês repararem aqui enquanto nós estamos conversando, olha o que acontece. O preço para logo depois, ele vem fazer o quê? Uma correção. A tendência é o quê? Ele ir buscar o topo acima. E assim sucessivamente se ele continuar no alta. Ou seja, se ele decidir cair, ele vai ter que fazer um topo menor com fundo maior, topo maior com fundo menor, e assim fazer o quê? Fazer a sua queda em busca da onde? Em busca de um fundo anterior e assim aqui em busca de um topo anterior. Então é assim que o gráfico se desenvolve, é assim que o gráfico
procura saber. O preço sempre tem um alvo. O preço sempre procura as tomadas de decisões. O preço sempre vai buscar o local do gráfico onde houve decisão. Então você tem que sempre reparar no gráfico. Onde houve decisão e indecisão no gráfico? Olha, aqui houve decisão. Aqui houve decisão. Aqui houve decisão. Aqui houve decisão. Aqui houve decisão gráfica. Aqui houve decisão gráfica. Aqui houve decisão gráfica. E onde houve indecisão gráfica? Aqui houve indecisão gráfica. Aqui houve indecisão gráfica. O que mais? Aqui houve uma indecisão gráfica. Aqui houve uma indecisão gráfica. Então, o preço, ele não sai de uma indecisão para uma decisão. Ele sempre quer demonstrar claridade no seu movimento. Então, bom, se o gráfico sempre quer mostrar claridade no seu movimento, se ele mostra sempre indecisão, o que eu faço então? Não entro na operação, não fico na operação. O gráfico está querendo dizer assim, olha, eu estou indeciso, eu não sei o que eu faço. Os operadores não sabem o que fazem comigo, então não faz nada. A hora que eu decidir o que eu vou fazer, faça junto comigo. É mais ou menos isso que o gráfico nos diz. Por isso que muitas pessoas dizem assim, o gráfico conversa comigo, o gráfico ele me mostra o que ele está fazendo. É exatamente isso. A partir do momento de decisão, eu posso tomar a minha decisão. Enquanto o gráfico está no momento de indecisão, eu não posso tomar uma decisão. É uma questão lógica. E é aí que muitas pessoas acabam em erro. Eles acham que todo momento é momento de decisão. E nem sempre. Muitos momentos são momentos de indecisão. Por exemplo, aqui nesse momento. Aqui é um momento de decisão do gráfico. E aqui é um momento de decisão do gráfico. Se eu analisar esse setor aqui de lateralização, houve um momento de decisão, sim, claro, né? Nós vemos aqui uns topos, aqui, nós vemos uns fundos. Só que qual é o momento de decisão mais claro? Esse topo aqui acima e esse fundo aqui abaixo? Ou isso que acontece aqui no meio do gráfico? É claro que o momento de decisão mais claro aqui está no momento desse topo e desse fundo. Então, o que eu faço? O preço, com certeza, ele vai sair desse patamar aqui e ele vai buscar os momentos de decisão. Então, enquanto ele caminha buscando a decisão, o que eu faço com a minha mente? Procuro os padrões gráficos dentro desse caminho da decisão, acompanhando o preço. Se eu vejo que o preço está buscando o preço mais baixo e eu vejo que os operadores estão vendendo o ativo cada vez mais barato, eu vou fazer o quê? Eu vou vender o ativo cada vez mais barato. Se eu vejo que os operadores estão comprando o ativo cada vez mais caro, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar cada vez mais caro para chegar até o topo, ou vender cada vez mais barato até chegar ao fundo, porque eu estou num caminho até uma próxima decisão. Ao chegar nesse momento de decisão, eu tome a decisão de inverter o movimento da oferta e da procura, ou eu tomo a decisão de continuar comprando mais caro ou vendendo mais barato. O caminho é esse, não tem outro caminho. A visão gráfica é essa, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Até mais!